Hello everybody, welcome to our English class, Teacher Michelle here. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês, professora Michelle aqui. Nossa aula de hoje nós vamos falar dos degrees of adjectives e o nosso foco vai ser nos adjetivos. Tá? Degrees of adjectives são os graus de adjetivos. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar do adjetivo como um todo, como uma classe gramatical, focando no aspecto morfológico. E nas outras aulas, nós vamos trabalhar com os graus de comparação, comparativo e o superlativo, tá bom? Então, o nosso roteiro de hoje, nós vamos ver definition, que é uma definição, entendendo um pouquinho mais sobre essa classe gramatical. Vamos falar sobre features of adjectives, quais são as características dos adjetivos. Adjectives order, a ordem dos adjetivos, e isso é um aspecto bem interessante da língua inglesa, porque diferente do português, os adjetivos seguem uma regra específica, a posição deles. Em português, não, a gente usa sem nenhum tipo de padrão. Adjectives suffix, os sufixos que a gente consegue visualizar e identificar que é um adjetivo. Há alguns adjetivos que são bem comuns na língua inglesa, até para ajudar vocês na questão de vocabulário. E depois vamos ver um exercício, ok? Então, let's go, vamos lá. Definição. An adjective is a word you use to describe a person, place or thing. O que é um adjetivo? É uma palavra que nós usamos para descrever uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Tá? Então, adjetivo são aquelas palavrinhas que nós usamos para dar qualidade ou característica. Muitas vezes a gente aprende essa definição. Adjetivo dá qualidade aos seres. Mas a qualidade nem sempre é algo somente positivo. Então, é mais abrangente nós usarmos o termo característica. Bom? Então, aqui, o adjetivo, ele modifica, ele complementa um nome ou um pronome. O nome é a mesma coisa que o substantivo. Tá? Eles oferecem qualidades ou estados dos seres que são representados pelos substantivos. Olhem alguns exemplos. Enormous, enorme. Dog-like, quer dizer como se fosse um cachorro, fazendo algum tipo de comparação. Silly, bobo, tá? Yellow, amarelo. Fun, divertido. Fast, rápido. They can also describe the quantity. Eles também podem ser usados para descrever quantidades. Então, palavras que são usadas como determinantes podem desempenhar papel de adjetivo em alguns contextos. Muitos, poucos, milhões, 11. Então, os numerais, eles às vezes podem ser usados como adjetivos, tá? Tanto que na língua inglesa, pessoal, numerais não é considerado uma classe gramatical, como na língua portuguesa é. Existem os numerais. Em inglês, numeral não é considerado um grupo de palavras, tá bom? Considerando a morfologia. Outras características dos adjetivos agora. Vamos analisar o adjetivo, considerando a morfologia, a partir das suas características. E aí nós vamos fazer alguns comparativos entre o português e o inglês. Adjectives in English are invariable. Então, essa é a primeira coisa. Adjetivos em língua inglesa, eles são invariáveis. Tá? O que isso quer dizer? Eles não vão nem para o feminino e masculino e eles também não vão para o plural e singular. Então, quando a gente fala de gender e number, nós estamos falando de gênero e número, tá bom? Então, não tem diferença no português, no inglês, entre masculino, feminino e plural e singular. Diferente do português, que tem a concordância. Olhos azuis. Meninas bonitas. Em inglês, a gente não vê essa concordância, não tem plural do adjetivo. Olhos azuis e carro azul, em inglês vai ser blue o adjetivo, sem nenhum tipo de pluralização, não tem alteração. Hot potato, batata quente. Hot potatoes, batatas quentes.
Tá? Então, o português tem a concordância. No português, a gente flexiona. No inglês, não. Big horse, grande cavalo. Big horses, grandes cavalos. Observa que o big ficou igual. O hot ficou igual, tanto no singular quanto no plural. Green eye, olho verde. Green eyes, olhos verdes. Tá bom? Outra coisa que vocês devem ter observado é que o adjetivo vem primeiro. Em português, eu posso falar cavalo grande ou eu posso falar grande cavalo. Não tem diferença, todo mundo entendeu que eu quis dizer que é um animal de grande porte. No caso do inglês, não. No inglês, o adjetivo sempre antecede o substantivo. Se a função dele é dar característica para um substantivo, ele sempre aparece primeiro. Por isso que, às vezes, quando você faz tradução de texto, às vezes, quando você usa o tradutor, fica tudo embaralhado, tá? Porque o português tem algumas ordens em que o substantivo aparece primeiro. No inglês, não, tá? O adjetivo sempre vem primeiro, a característica sempre vem antes do substantivo, quando ele está caracterizando o nome. A blue sky, um céu azul. A beautiful woman, uma mulher bonita. Tá? Então, blue é a característica, beautiful é a característica. Como eles estão caracterizando o nome, eles vêm primeiro. Quando que o adjetivo vem depois? Quando que ele aparece depois do nome? Quando o nome foi citado anteriormente e o adjetivo é mencionado depois de um verbo. Esse verbo, normalmente, é um verbo de ligação. O verbo to be, por exemplo. O verbo look, que dá a ideia de parecer, também é um verbo de ligação. Tá? Então, the sky is blue. O céu é azul. Então, observa que, nesse caso, céu, que é o substantivo, apareceu primeiro. E aí, eu tenho um verbo de ligação, tá bom? E depois vem o blue. Nesse caso, a gente chama isso de função predicativa, porque o adjetivo está fazendo essa função a partir de um predicado da frase. Ele está dando característica ao sujeito. No exemplo de cima, quando ele dá característica, a gente chama de função atributiva, porque ele está atribuindo uma característica ao nome. Tá? The woman looks beautiful. A mulher se parece bonita. Tá? O visual dela, a aparência dela é bonita, tá bom? Então, você vê que o verbo está fazendo referência ao substantivo, que é o sujeito da frase, e por isso a característica vem primeiro. O mais comum de nós observarmos é esse primeiro exemplo. É o adjetivo na sua função de característica de um nome, tá? A ordem dos adjetivos. A gente chegou num aspecto do inglês que é bem particular e que muitas vezes causa confusão entre os alunos e os falantes de uma língua estrangeira, né? Nós falamos português e estamos estudando inglês. Então, a ordem dos adjetivos em inglês, ela se aplica toda vez que você tem numa frase mais de um adjetivo, mais de uma característica. Então, por exemplo, eu vou falar: o vestido dela é longo, vermelho e bonito. Então, eu tenho 3 adjetivos: longo, vermelho, bonito. Então, como é que eu coloco em inglês essas palavras? Tá? No inglês, você tem que seguir uma ordem. Tá? Qual é a ordem? A ordem, eles colocam o seguinte: se tem número, número sempre tem prioridade. Então, o número vem primeiro porque o número determina quantidade. Tá? Quando a gente fala de característica, a nossa ordem é essa aqui. Ó. Primeiro, você tem que usar adjetivos de opinião. O que é opinião? Coisas que eu acho, coisas que você acha. Opinião, cada um tem a sua. Então, alguns adjetivos que indicam opinião: delicioso, adorável, legal. Então, às vezes, o que para mim é delicioso, para você é horrível. Às vezes, o que para mim é legal, para você não é. Então, a opinião vem primeiro. Adjetivos que indicam opinião aparecem primeiro. Depois, tamanho, tá? Na sequência, idade. Depois, formato. Shape está relacionado à forma. Size ao tamanho.
Cor, se você vai caracterizar alguma coisa, no exemplo que eu dei vermelho, por exemplo, já viria depois, que bonito é primeiro. Bonito é a minha opinião, eu achei o vestido bonito. Você pode não achar. Origin é a origem, de onde que veio. Material, do que é feito. E purpose é o propósito, para que é feito. Então, observem que no inglês tem essa ordem pré-definida. Para você lembrar disso, para te ajudar nessa organização, existe um acrônimo. O que é o acrônimo? São as iniciais de várias palavras para te ajudar na memorização. OSASCOMP dá essa ideia de opinião, tamanho. Aí, lógico que você tem que pensar na palavra em inglês, tá? Opinion, size, age, shape, color, origin, material e purpose. Por isso que eu coloquei para vocês aqui o diagrama, a imagem para ajudar na visualização. Opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, material e propósito. O que isso quer dizer para você em resumo? Se você fosse fazer uma comunicação, se você vai falar com alguém e aí você quer expressar essa ideia de vários adjetivos juntos, quando você for falar em inglês ou quando você for se comunicar em inglês, você vai ter que tentar respeitar essa ordem, tá? OSASCOMP. Tá? Tem Osasco, que é o nome de uma cidade de São Paulo, e você coloca um MP no final. Olha exemplos aqui em português para o inglês. Eu pedi 2 deliciosas grandes pizzas para o jogo. Quantos adjetivos eu tenho? 2, que é o numeral, deliciosa, que é uma opinião, grande, que é o tamanho, em relação à pizza. Pizza é o objeto que está sendo caracterizado, é o substantivo. Esse substantivo em inglês sempre é a última coisa, tá? O que vai vir primeiro são os adjetivos, as características. Então, I order, eu pedi. 2, tasty, delicious, large, grande, pizzas para o jogo. Então, eu tenho a composição numeral, opinião e tamanho. Outro exemplo, ele carrega uma pequena maleta preta de couro. Quantos adjetivos eu tenho? O que está sendo caracterizado? A maleta. Quais são as características da maleta? Ela é pequena, é uma só, ela é preta e ela é de couro. Então, na hora de passar para o inglês, maleta é a última coisa, é o substantivo. Suitcase. Vamos para as características agora. Primeiro, uma, tá aqui. A, você poderia colocar o numeral, 1. Small é o tamanho, porque aqui não tem nada de opinião. Eu não disse se ela é bonita, feia, legal, útil. Tá? Então, small é pequeno. Black é a cor. Leather é o material. Do que essa maleta é feita? Tá? Professora, e se eu falasse leather, small, black? Todo mundo entenderia o que você está dizendo, só que aí você estaria cometendo um erro de gramática, tá? Um erro na estrutura da organização das palavras. Okay? Elas têm algumas pinturas velhas francesas. Pinturas é o meu substantivo, é o que está recebendo a característica, então vem por último, que são as paintings. E aí as características, elas são velhas e elas são francesas. They have, eles têm, algumas. O que vem primeiro? É idade ou é origem? Idade vem primeiro, origem vem depois. Tá? Então, o pensamento é sempre lembrar OSASCOMP e aí fazer essa distribuição com base dos adjetivos que você tem à disposição. Tá? Existem, na língua inglesa, alguns sufixos, quer dizer, aquelas partículas que nós colocamos no final de um radical, depois de um radical, que é a parte base da palavra, a raiz da palavra. E esses sufixos, eles são facilmente identificáveis. Quando você observar esses sufixos, você consegue associar. Se a palavra terminou desse jeito, quer dizer que ela é um adjetivo. Tá? Então, vamos ver alguns deles. Toda vez que a palavra tiver able ou able, que em português equivale ao nosso véu, eu vou ter um adjetivo. Adorable, adorável. Invisible,
invisível. Uncomfortable, desconfortável. Tá? Então, tudo isso são características, são adjetivos. Sufixo all, que é o mesmo sufixo que a gente tem na língua portuguesa. Educational, educacional. Illegal, ilegal. Viral, viral. Normal, normal. Aqui são palavras cognatas, ó, aquelas palavras que parecem com português. Você olha para elas e você já sabe o que elas significam. Sufixo an, American, Mexican, que são adjetivos pátrios, fazem relação à nacionalidade. Urban, urbano, tá? Faz referência à cidade. Sufixo ar, popular, popular. Spectacular, espetacular. Vulgar, vulgar. Então, observem que os adjetivos, muitos deles têm a mesma origem da língua portuguesa, origem latina. Então, eles são fáceis de você conseguir identificá-los. Bom? Sufixo ent. Tá? Intelligent, inteligente. Potent, potente. Violent, violento ou violenta. Aí você vai fazer as traduções considerando as variações de gênero e número que a gente usa em português. Em inglês já foi falado que não tem. Sufixo full. Full indica cheio, tá? Dá essa ideia de várias coisas, repleto de alguma coisa. Beautiful, cheio de beleza, ou bonito ou bonita. Tasteful, cheio de sabor, é o saboroso. Powerful, cheio de poder, poderoso. Sufixo iceo, ec e ico. Athletic, atlético. Energetic, energético. Magical, mágico. Sufixo ein, tá? Dando ideia de derivação. Bovine, bovino. Canine, canino. Masculine, masculino. Less, ideia de falta de, menos alguma coisa, ausência de alguma coisa. Careless, sem cuidado. Endless, sem fim. Homeless, sem lar, ou o sem teto. E o sufixo us equivale ao nosso oso. Dangerous, perigoso. Disastrous, desastroso. Fabulous, fabuloso. Bom, então são alguns exemplos para te ajudar na memorização e na visualização. E aqui tem alguns dos adjetivos mais comuns, considerando o adjetivo e o seu antônimo, né, que seria o seu oposto, the opposite word. Good é bom, bad, mal, tá? O mal com U. Então aqui eu tenho tanto mal como má, pode ser usado no masculino ou no feminino. New e young significa novo ou jovem. Aí a gente tem uma diferença entre o uso de novo e o uso de jovem. Jovem você normalmente se refere à pessoa, novo a um objeto ou uma coisa. Para os dois, o antônimo é o mesmo. Old, old man, homem velho. Old car, carro velho. Tá? First, primeiro. Last, último. Long, longo. Short, curto, tá? Então, você vai descrever o cabelo. Long hair, short hair. Então, você consegue fazer essas associações sempre lembrando que o adjetivo vem primeiro. Small, pequeno. Em inglês, o contrário, big ou large. Os dois significam grande. Happy, feliz. Sad, triste. Infeliz também pode ser usado, aí é só colocar o prefixo antes. Unhappy. Right, certo. Ou direita. Right pode significar as duas coisas. O destro, por exemplo. Wrong, errado. E left, esquerda. Então, right tem dois significados, tá bom? Pode ser o contrário de errado, pode ser o contrário de esquerda. Beautiful, bonito. Ugly, feio, ok? Pessoal, o nosso exercício tem uma tirinha para vocês e aí na tirinha a gente tenta analisar quais são os adjetivos. Então, eu tenho, this puzzle is driving me crazy.
Crazy quer dizer, tá me deixando doido. Então, esse crazy dá essa característica de adjetivo. Mother, that's terrible. Terrible significa terrível. Terrível também dá a ideia de adjetivo, algo que não é bom. E aqui, ó, it keeps him busy longer. Busy significa ocupado. Então, são algumas características que a gente consegue identificar, tá bom? Nós encerramos por hoje. Fiquem bem, se cuidem. Bye, bye.